pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o quão fácil é criar agentes de IA para fazer ligação. Nesse vídeo eu não vou entrar no método de como configurar uma conta na Twilio, na Vonage, que são as ferramentas, né, que fazem a ligação a partir desse agente de IA. Eu vou ensinar vocês a apenas criar os agentes de IA e vou mostrar alguns tipos de automação que a gente pode fazer no N8N a partir desse agente de voz. Para mim criar esse agente de IA, eu vou precisar primeiro de um segmento. Eu escolhi aqui para mim o segmento de clínica, tá? Porque hoje é um dos segmentos que ainda recebem ligação, fora outros, né, segmentos. O primeiro passo é criar um prompt desse agente, o cérebro, né? A identidade dele, quem esse agente de IA é e a base de conhecimento. A base de conhecimento, para a gente poder falar assim, olha, o que você sabe sobre a clínica? Quem são os responsáveis, quais são os procedimentos, custo, quanto tempo demora, né? Tudo isso que envolve a clínica, que envolve o produto, a gente tem que colocar na base de conhecimento do agente. E aqui, para essa automação, eu escolhi a VAP, né? Mas a gente pode escolher a Retel também, ela faz a mesma coisa que a VAP. Todas essas duas plataformas, ela entrega para você $10 para você testar de forma gratuita, tá? Pra você fazer seu agente, entrar lá e criar os agentes de IA. Para automação, a gente pode utilizar o N8N, que é uma ferramenta no code, né? Muita gente conhece o N8N, ou o famoso, né, Python, né? O Python ela é uma ferramenta já que precisa de um certo nível de programação, de você conhecer programação, mas hoje com o IA você consegue fazer tudo mesmo não entendendo nada, né? Você pode entrar no ChatGPT, você pode pedir para o Cloud Code, criar uma automação, né, com base nas ferramentas que você vai conectar aqui. E aqui embaixo, né, para fazer esse agente ligar para as pessoas, aqui a gente vai usar ele no ambiente de teste. Eu vou colocar ele aqui para fazer uma ligação via web. Mas para mim fazer esse atendente ligar para as pessoas, eu tenho que configurar ou a conta na Vonage ou na Twilio. E eu tenho que comprar um número lá, porque as operadoras, elas não me permitem comprar que eu coloque a Claro, a TIM, né, não me permite que eu pegue esse agente de IA e coloque no meu número de telefone, por exemplo. Então eu preciso comprar um número nessas empresas, porque elas utilizam, né, uma engenharia chamada SIP-Trunk, que traduzindo, né, um canal de telefone pela internet. Tem muitas empresas dessas, né, igual a Claro, a TIM, né, e a Vivo, que possuem esse tipo de tecnologia, só que ele não está disponível para gente que é usuário comum ou empresa de pequeno porte, tá? Você precisa de uma linha específica, você precisa de um tipo de configuração que eles têm que fazer para você. Então, para popularizar e colocar os agentes para poder fazer ligação, a gente usa a Twilio, tá? Eu não vou colocar custo aqui, mas essas ferramentas aqui, elas têm um custo, tá? Inicial, elas não são grátis. Vocês vão conseguir utilizar a VAP e a Retel de forma gratuita. O N8N, 15 dias você consegue criar uma conta e fazer a automação lá. Python, você vai precisar de um Docker no computador, né? Para poder fazer essa automação rodar. Vamos aqui para a tela da VAP. Eu caí aqui, eu vou fazer o login. Tá? Deixa eu logar. Bom, fiz o login aqui, pessoal. Ela vai me trazer para essa aba. Eu vou clicar aqui em assistente, né? Geralmente eu tenho esse agente aqui, né? Ele já traz um assistente. Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, um agente de IA que é de uma empresa de Casa das Tintas, tá? Que a gente criou para uma empresa aqui, para vender esse agente de IA. Foi um dos primeiros projetos que a gente vendeu e que a gente estava fazendo teste e tudo mais, tá? Aqui dentro da VAP, ela me permite fazer algumas configurações, que são configurações do meu provedor, né? Quem que vai gerar essa tecnologia, né? A LLM. Então aqui a gente tem a OpenAI, tem a Anthropic, que é da Cloud, tem a Google, que é a Gemini. E do outro lado, o modelo, né? Qual é o modelo de IA que eu vou usar? Eu gosto de usar o 4.1 Mini, mas tem o 4.1 Mini Cluster, que ele tem um custo menor,
Ó, e o ms dele é menor. Isso aqui é o tempo de resposta. Então, aqui ele tá, aqui nas legendas eles estavam falando assim, ó, que ele está rápido, balanceado, multimodal e mini, né? Mini, que significa que o custo dele é menor. Aqui, se eu quiser configurar, né? Se eu não tenho ideia de como fazer, eu quero só testar. Se eu quiser configurar um agente a partir daqui, eu vou falar assim, olha, crie um agente para uma empresa e vou definir um nicho. Esse agente vai se chamar Maria, vai se chamar Fulana, ela vai ser Cortez, e aí você vai colocar aqui e aí vai dar um submit. Ele vai criar todo o prompt para vocês. Depois que criou o prompt, tem que dar um publish aqui para ele poder publicar. Aqui você vai configurar a temperatura do seu agente. Essa temperatura, ela quer dizer o seguinte, ela quer dizer que ele vai poder ser inventivo ou ele vai estar mais restrito para o seu prompt. Então, geralmente, a gente deixa ele mais restrito para o prompt. Porque se eu deixar ele inventar informações, ele vai começar a colocar informações que não existem, porque a IA ela nunca quer estar errada. Ela sempre quer estar certa, independente de onde ela esteja, né? Se é numa casa da tinta, eu vou falar assim, olha, você tem tinta souvenir? E lá no estoque não tem. Ela vai falar assim, tem. Ou ela vai inventar alguma outra coisa em cima disso. Então, quando eu deixo essa temperatura mais baixa, eu não deixo ela inventar nada que não contenha dentro do prompt, tá? Aqui a gente tem algumas configurações adicionais, como o background, né, o som que vai sair no telefone. Aqui eu deixo como um office, né, como um escritório. Ou se eu quiser subir um som aqui. E aqui a gente vai fazendo configuração de claridade, né, e similaridade de voz, para melhorar a voz do meu agente, para que ele se torne mais humano possível. Falando em agente, hoje eu utilizo para geração de voz, eu utilizo a Eleven Labs, que é uma outra ferramenta que eu esqueci de mencionar. A Eleven Labs, ela tem um agente de IA que é o melhor modelo de agente de IA hoje, tá? Para configurar e para construir esses tipos de IA. Deixa eu procurar aqui ela aqui. Tudo isso aqui, pessoal, é configuração, tá? Configuração do agente de IA. O tempo que ele vai parar, quando que ele vai iniciar, tudo isso aqui é configuração que você faz nessa página aqui. Então, para gerar, né, a voz, a gente usa a Eleven Labs e em algum momento aqui, aqui, né, o segundo quadrinho. O Eleven Labs, essa aqui é a voz do nosso agente, tá? O nome dela é Kellen, é um melhor agente de voz hoje, voz de mulher jovem, tá? É esse agente. E aqui a gente vai usar a Eleven Turbo V2 para poder configurar, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês sobre o agente. E agora, vamos pro que interessa, que é testar o agente. Que é só clicar aqui, que provavelmente ele vai me pedir permissão do microfone, eu vou permitir. Está conectando. Vamos bater um papo sim, Helena. Me fala, o que você tem para mim? Olha, eu quero pintar uma parede. Eu tô na dúvida. Tava pensando mais numa cor neutra mesmo. Não, gostei da sua recomendação de cinza. Quais são as marcas que você tem hoje para me recomendar? Estou aberta a sugestão. Qual que é a melhor que você me indica?
Certo, Helena. Obrigado pelas informações, tá bom? E aí, como essa é uma conversa de teste, né? Aqui do lado a gente fica uma transcrição. Essa transcrição nem sempre ela sai corretamente, tá? No primeiro momento. Porque a gente usa uma outra IA chamada DeepGram, que ela não está treinada para o português. Ela tem um ajuste de português, mas ela ainda não está treinada para fazer essa transcrição. Mas a gente consegue ter uma ideia de como foi a conversa. E, né, claro, como esse número está conectado em uma plataforma, vocês não conseguem acessar e ver todas as conversas do cliente, aqui na plataforma a gente tem uma coisa chamada Call Logs. Em Call Logs, ele vai mostrar para mim, né, qual é o assistente que fez a ligação, que é essa ligação que a gente acabou de fazer, a duração da ligação e qual que é o custo. A plataforma, ela me dá $10 para poder testar o agente antes de colocar ele para rodar. Então, uma ligação de quase 2 minutos, né? A IA tirou minhas dúvidas ali. É claro que ela foi bastante redundante nas informações e foi me dando mais informações. E isso a gente consegue treinar no agente para que ele seja mais direto, para que ele não indique, para que ele não brinque, para que ele seja mais persuasivo, ou que você quer que ele feche a venda diretamente, né? Ali, através da ligação. Então, a gente consegue definir qualquer coisa naquele agente lá. E aqui, ela foi uma ligação que passou, né? A gente não colocou nenhum critério aqui, o sucesso, mas depois eu vou mostrar para vocês que tem várias ferramentas que a gente pode colocar para caracterizar sucesso na ligação. E eu posso ouvir essa ligação. Aqui está a transcrição, né? A transcrição nem sempre, igual eu falei, ela é muito boa, mas aqui, se eu der um play, eu consigo ouvir essa ligação. E se eu quiser baixar essa ligação, eu consigo fazer o download dessa ligação para ouvir depois e ou para treinar o time, né? O time de vendas de pessoas, porque a IA está dando um baile no meu time interno, né? Então, hoje eu tenho IA que substitui pessoas assim em 5 dias, né, de treinamento da IA, ela substitui uma pessoa que para você colocar no lugar que demoraria 45 dias para você treinar sobre a empresa, sobre o que ela tem que falar, sobre os produtos. E um IA não. Um IA você consegue colocar toda a base de conhecimento aqui para ela e em 2, 3 dias de treinamento ela está apta para fazer os atendimentos da sua empresa, tá? Aqui dentro, né, falando em ferramentas, eu posso personalizar as ferramentas, né? Eu posso colocar uma ferramenta de desligar a ligação, ou seja, se eu quiser criar uma ferramenta que desliga a ligação, né, eu vou falar assim, olha, se o cliente ficar vou colocar aqui 10 segundos calado, finalize a ligação. Porque isso não consome meus créditos, né? Então, eu vou colocar aqui essa ferramenta, né? Vou colocar essa ferramenta aqui. E se eu quiser criar outras ferramentas, né? Uma custom tool, uma tool que não existe aqui, né? Porque aqui eu tenho a de finalizar a ligação, a de transferir ligação, a de voicemail, de enviar texto, conseguir enviar mensagem de texto através da VAP, né, para esse cliente, mas eu quero criar uma tool customizada, que eu quero levar lá para o N8N, né, para o meu ambiente de automação, para me criar várias automações ali dentro, não só a parte de ligação. Então, eu dou um nome aqui de lead qualificado para essa tool e vou descrever o que ela faz. Se o lead for qualificado, transfere para o fluxo de mensagem do N8N. Ponto. E aqui eu posso definir quais são os parâmetros que ela vai passar. Então, por exemplo, eu quero que ela me passe o nome da pessoa que ligou. E isso aqui vai em formato string. Eu quero que ela, antes disso, ela tem que passar a rota, né? A rota, ela vai ser sempre o mesmo nome que a ferramenta, né? Então, eu vou dar um apply aqui. Beleza. Quero criar uma outra ferramenta que vai passar dentro desse webhook o nome da pessoa, né? Porque quando eu for chamar ele no WhatsApp, eu quero chamar essa pessoa pelo nome. Ela vai ser um string? Vai ser requerida. E aqui eu coloco a descrição. Se eu quiser
tá? Não tem a necessidade de eu colocar a descrição. A descrição é bom para vocês entenderem, né? E aqui eu configuro esse server. Esse server, ele vem para dentro do N8N aqui. Aqui eu deixei uma automação já pronta para a gente poder visualizar. E aqui eu tenho vários webhooks, né? Eu tenho um webhook de iniciar uma ligação. Esse aqui eu não preciso conectar ele diretamente nesse fluxo aqui, porque o que eu preciso para poder conectar fazer uma ligação? Eu preciso, se esse cliente chegou até mim através do site, se ele chegou até mim através de vários de outros canais, eu coloco ele a partir de um formulário. Então, ele vai preencher um formulário e eu vou receber as informações dele aqui, né? Esse aqui é a primeira interação com esse cliente. Então, provavelmente, vamos supor, o cliente entrou no meu site, da minha loja, e quer falar. Então, eu vou receber o nome dele, o telefone, vou registrar esse cliente no banco de dados. É muito importante que quando a gente trabalha com empresas, né, essas empresas elas gostam de ter os clientes do banco de dados. E, posteriormente, oferecer também para esse cliente um CRM com o banco de dados que ele tem, para poder fazer recuperação de clientes, fazer um monte de coisa através do Supabase. Então, eu configuro o Supabase, crio esse cliente lá dentro. Eu não vou ensinar vocês a fazer automação aqui, tá? Estou mostrando passo a passo. Vou definir os campos de forma manual. Então, o que eu quero? Eu quero o número do assistente ID. O número do assistente ID eu pego aqui, ó. Eu venho aqui e eu pego esse número aqui, né, do assistente ID, e coloco aqui dentro. Então, eu venho aqui e coloco. O phone number ID, ele vem aqui, ó. Quando eu conecto o meu número, né, eu não tenho nenhum número. Eu posso criar um número grátis da VAP aqui. Ela vai criar para mim, né? FreeVAP SIP. Vou colocar aqui telefone. Então, não preciso criar mais nada ali. E ela me deu um telefone para fazer ligação. E aí, se eu quiser fazer uma ligação através do telefone que a VAP vai fornecer, e aí esse número é um número randômico e é um número internacional, eu venho aqui, copio, né? Esse aqui é o código, né? O phone number ID aqui, dentro dessa parte. Customer, né? Que é o cliente que eu vou receber, né? Esse cliente ali, o número dele e e-mail, telefone, todas as informações aqui como objeto, né? Dentro desse edit fields aqui. E ele vai executar a chamada. Se aqui dentro da VAP eu colocar no agente, no assistente, uma automação que assim, ó. Oi, eu, em vez de ser Helena, eu vou colocar aqui, ó. First. Quando eu coloco essa chave, ela vai pegar as informações que veio lá do webhook, né, que trouxe o webhook trouxe pra gente, e vai chamar a pessoa pelo nome. Então, a Helena, que é a minha atendente daqui de telefonia, ela vai ligar pro João e falar: oi, João, tudo bem? Aqui é a Helena, vamos bater um papo? E aí ela já chama a pessoa pelo nome. E assim, quando esse João sair do telefone e for pro WhatsApp, ele também vai ser chamado por João, porque a gente configurou aqui nas ferramentas, né, a gente configurou na ferramenta aqui para passar os parâmetros, né, de lead qualificado. Como eu não salvei, eu teria que fazer essa ferramenta aqui tudo de novo. Mas enfim. E aqui ela vai executar e não vai, depois de executar a chamada, ela não vai fazer mais nada. Aqui, dentro dessa automação, a VAP, né, ela tem algumas limitações. Qual que é a limitação da VAP? A VAP ela faz até 15 chamadas simultâneas. Então, se eu quiser pegar esse agente, ao invés dele ser receptivo, e quiser fazer um agente de voz ativa, eu posso pegar uma lista de contatos, colocar para esse agente de voz ligar, e ele vai ligar, né? A gente define o tempo, né? Quanto tempo dura uma ligação de prospecção, por exemplo. E aí, ele vai ligar e vai falar assim, olha, e aí ele vai ligar para toda a lista. Então, ele vai fazer de 15 em 15 até terminar toda a lista. E aí a gente configura os webhooks. E ali, se ele quiser, né? Se fosse uma clínica ou se fosse uma loja de veículos, se na ligação ele quiser definir e agendar uma visita ou agendar uma consulta, eu já tenho aqui um fluxo, né, que faz essa alimentação. Então, ela vai definir os campos, vai definir a data, vai consultar no Google, né, vai juntar as informações e vai responder para a VAP.
que marcou essa agenda. E lá no Google Calendário vai aparecer da empresa que um cliente, através do canal de ligação, agendou uma visita, uma consulta, enfim, para qualquer finalidade. E aqui, né, embaixo, caso o cliente queira, né, checar a disponibilidade e eu não tenho esse dado ainda em mãos, aqui a gente tem uma alternativa que é enviar uma mensagem de confirmação para ele no WhatsApp para dar continuidade no atendimento dele. Isso aqui é um cenário, né? Um cenário hipotético, né? Claro, mas a gente tem vários cenários onde a gente pode fazer aqui. Eu posso conectar isso aqui a um CRM, então todo cliente que fazer uma ligação ou o cliente que for fazer prospecção abrir um CRM, claro, esse CRM ele tem que ter API aberta, ele tem que ter uma série de coisas. Eu posso criar variáveis, se o cliente é qualificado, se ele não é qualificado, ele vai seguir outro tipo de fluxo. Eu posso criar fluxos que persigam esse cliente, né? Fazer follow-ups. Eu quero ligar para ele hoje, ele não me atendeu, vou ligar amanhã, vou ligar daqui 8 horas, vou mandar um WhatsApp. Então, assim, quando a gente fala de automação, né? Aqui eu estou falando sobre automação de ligação, mas o céu é o limite, né? Você, seu pensamento e as suas necessidades, você consegue construir automações de diversos tipos, né? Fora a VAP, né? Fora a VAP, existem outras ferramentas que eu falei mais cedo, que é a Retel, né? Que também faz a mesma coisa. A Retel é um pouco mais complicada de se fazer automação por ela, porque ela tem um tipo ela recebe um tipo de telefone que converte para um E64, não é string igual a VAP. Então, acaba que as automações feitas pela Retel, elas são mais demoradas e elas tendem a não escalar por conta desse tipo de particularidade da Retel. Bom, esse é meu primeiro vídeo. Eu não sei fazer, não sei fazer vídeo. Eu criei um canal agora para ajudar pessoas com automação. E é isso. Se você tiver alguma dúvida, quer aprender, fazer agente de IA, quer que eu faça o passo a passo de como contratar um número na Twilio, de como conectar esse número, como criar uma automação, comente aqui no vídeo. É isso. Tamo junto, pessoal.